Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é o Pro Mateus. Como é que vocês estão? Como é que estão todos? Como é que está aí a quarentena? Essa bagunça que nós estamos. Espero que todos vocês estejam bem, aproveitando, né, dando uma descansada, dormindo um pouco, né, até mais tarde. E o Pro também tá bem. Aqui a gente tá, né, na medida do possível respeitando a quarentena, ficando em casa. E fazendo a nossa parte como cidadão para que tudo isso, né, passe o mais rápido possível. Espero que vocês também. Então, tô torcendo aí para que a gente volte o mais rápido possível. Não é a escola que manda quando a gente volta, existe um órgão, né, que é o Ministério da Educação, que manda na nossa escola, em todas as escolas de São Paulo, e ela que decide quando que a gente volta. Então, por enquanto, nossas aulas serão por aqui. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Libras. Então, o Pro vai fazer alguns vídeos durante a semana para vocês. E nós vamos recapitular tudo que nós já aprendemos em Libras. E para quem não aprendeu nada, então essa é a melhor hora para você prestar bastante atenção na aula e a gente fazer um trabalho legal. Hoje, como é a nossa primeira aula de Libras, o Pro vai recapitular alguns sinais que vocês já viram. Nós vamos bater um papo também sobre Libras, que faz bem a gente, antes de rever os sinais, a gente entender um pouco, e para quem já conhece, já entende, relembrar. E todas as aulas agora nós vamos seguir nesse formato, então eu vou pedir para que vocês prestem bastante atenção e a gente vai dar andamento na aula aí, tá bom? Espero que vocês todos estejam bem, mando um beijo pro papai, mamãe, para todo mundo. E espero que a gente se veja em breve, porque se vocês não aguentam mais ficar em casa, eu não aguento 10 vezes mais. Eu tô muito querendo ir pra escola. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre Libras. Eu anotei aqui um pouco. Eu estou na minha casa, né? As nossas aulas, como tá nesse esquema online, Pro não tem um escritório. Então, pode ser que às vezes passe um carro, passe, sei lá, vocês escutem a voz de um vizinho, mas desconsidera, né? Estamos em casa, então a gente vai ter que se readaptar para fazer a aula do melhor jeito possível. Quando nós estamos falando das Libras, né? A Libras ela é um idioma brasileiro e o Pro vai conversar alguns assuntos com vocês hoje antes da gente começar a mexer com as mãos. Libras, ela significa Língua Brasileira de Sinais. Libras. Pro, já me falaram que as Libras a gente usa no mundo inteiro. É a única língua que, se eu souber essa língua, eu posso ir para os Estados Unidos e me comunicar em Libras que os surdos dos Estados Unidos vão entender. É verdade, Pro? Não. Libras é Língua Brasileira de Sinais. Cada país tem o seu repertório de Libras de sinais. E o Brasil também tem o dele. Então nós brasileiros, nós temos os nossos sinais brasileiros. Cada país tem o seu sinal. Então isso é muito importante que você saiba, que o que você aprende aqui é para ser usado com os surdos daqui. No Brasil, existem aproximadamente 5 milhões de pessoas com algum grau de surdez. Então é um número muito grande de surdos no Brasil. E é muito triste que o Brasil não use as Libras com tanta força e não estimule, não incentive as pessoas a aprender Libras, se nós temos 5 milhões de pessoas no Brasil que têm deficiência, que têm alguma dificuldade de audição. Então nós temos que estimular muito as pessoas para que elas não só aprendam Libras, mas para que elas tenham vontade de aprender, tenham vontade de se comunicar com o surdo. Para vocês terem ideia, 5 milhões de pessoas é quase a população de Guarulhos. Guarulhos é uma cidade aqui em São Paulo enorme, uma das maiores cidades de São Paulo, e 5 milhões de pessoas é a mesma coisa que se aquela cidade inteira fosse surda. Então, nós temos uma quantidade muito grande no Brasil de surdos para que a gente ignore o fato de que a surdez no Brasil é algo real e que a gente precisa pensar em nos comunicarmos com eles. Imagina só, gente, se você morasse no Brasil, falasse um idioma que ninguém fala, com quem que você ia se comunicar? É muito triste para um surdo viver numa sociedade, viver aqui no nosso país, em que ele fala um idioma que a maioria das pessoas não falam. Então eu trouxe algumas coisas para a gente pensar antes da gente
sair, mas eu quero mexer com as mãos. Não, tudo bem, mas a gente precisa entender o que é o surdo antes. Então esse é o ponto 1. Libras é a língua brasileira. Só se fala no Brasil, tá bom? Outra coisa muito importante na Libras. Na Libras, a sua expressão, ela fala muito mais que as suas mãos. Muita gente está preocupado com a mão e tá com essa cara de tonho e não muda essa cara. Não sei se vocês já perceberam no trem, no metrô, no ônibus, no shopping, em qualquer lugar, quando você encontra surdos conversando, eles se expressam muito, tipo assim, e eles vão se comunicando e tudo é muito exagerado. Por quê? Porque um surdo ele não está escutando a sua entonação vocal. Por exemplo, eu posso virar para você e falar assim: Anthony, senta! Eu posso virar pro Anthony e falar assim: Anthony, senta. Eu posso falar assim pro Anthony: Anthony, senta. Eu posso falar pro Anthony assim: Anthony, senta. Olha como a minha entonação vocal, ela muda a forma com que eu digo a mesma frase. Então, como o surdo não está escutando, obviamente, né, ele não está escutando o jeito que eu estou falando, ele vai prestar atenção na sua fisionomia. Então, se eu virar para ele e fazer assim, esse é o sinal de sentar. Imagina que isso aqui é uma cadeira e aqui são as perninhas, ó, sentou. E eu virar e fazer assim para ele. Ele vai entender que eu estou muito bravo, porque a minha expressão mostra que eu estou bravo. Ou se eu virar para ele e olhar e fazer assim, ele vai entender tudo pela minha expressão. Então, o surdo, ele vai compreender a forma que você está dizendo, como você está dizendo, pela sua expressão. Então, não tenha pressa de aprender só os sinais, mas lembre-se que a sua conversa ela é expressão. Então, você precisa sempre se policiar. Por exemplo, tem esse sinal aqui de bom dia. Lá no colégio, todos os dias, quando eu vou dar aula para as crianças, a gente, oi, bom dia, bom dia, bom dia. E tem algumas crianças que chegam assim. Para um surdo, isso é sério. Sabe quando você encontra aquela pessoa que ela te encontra e faz, oi, bom dia, tudo bem? E outro você encontra e ela faz assim, bom dia. É dessa forma que o surdo entende, porque é a sua entonação vocal. O seu rosto é a sua entonação vocal. Se eu encontro um surdo e faço assim, ele está entendendo que eu estou falando, oi, bom dia, tudo bem? Oi, 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 oi. Agora, se eu encontro um surdo e faço assim, ele vai entender bom dia. E tem gente que ainda consegue piorar a cara, né, de fazer. Então, é muito importante. Antes de nós aprendermos o sinal, nós temos que ter expressão em tudo. Então, não ria, não ache engraçado, porque não é... A Libras ela precisa ser respeitada. É uma coisa que eu sempre digo para os alunos: defendam a Libras em todo lugar que você for. Se você estiver com seu pai, com algum amigo, e você perceber dois surdos se comunicando e o seu pai, sua mãe, seu amigo fizeram uma piada pela expressão deles, corrija. Ensine para ele que você não deve rir de um idioma e você tem que respeitar a inclusão e a integração dessa pessoa na sociedade. Ela tem o direito de se comunicar, de não sofrer nenhum tipo de piada. Então, por isso que eles fazem muita expressão. Você não precisa rir disso. Você tem que entender. Você precisa entender essa comunicação deles. Então, essa comunicação deles, ela é muito exagerada porque eles não escutam a sua entonação vocal. Entenderam? Então, é comum você encontrar ele e ele mostra com a sua expressão. Então, para você aprender Libras e trabalhar as Libras com outras pessoas, você vai ter que usar muita expressão, porque eles não estão escutando como você está falando. Beleza? Libras, ela é um idioma brasileiro. O Brasil tem 2 idiomas oficiais. O primeiro deles é o português e o segundo deles é Libras. Libras, ele é um idioma brasileiro, mas ele é um idioma totalmente diferente do português. Português é uma coisa, Libras é outra. Muita gente acha que Libras ele é o português em sinal. Não. Existem palavras em português que não tem sinal. E existe sinal que não tem uma tradução específica. Calma, eu não entendi nada. Então vamos lá. Por exemplo, se eu pegar esse sinal aqui. Esse sinal ele quer dizer
Estou te observando, estou te olhando, estou te analisando. E tudo isso vai depender da sua expressão. Ele não tem uma tradução só. E existem palavras em português que não tem um sinal. Porque Libras é um idioma e português é outro. Outras pessoas ainda acham que na Libras é só você aprender o abecedário e tudo você escreve com letra. Não. As letras nas Libras a gente usa muito pouco. A gente usa para endereço, a gente usa para escrever o nosso nome, a gente usa para escrever alguma palavra muito específica, mas cada objeto, cada coisa em Libras tem um sinal. Daí que vocês têm que entender. Muita gente acha que a Libras inteira tem, acho que 30 sinais, que é só as letras. Não. Existem, nossa, meu Deus do céu. Eu conheço, acho que uns 4.000 sinais e 4, 5.000 sinais eu não conheço muito. Ainda a gente tem que se aprimorar cada vez mais. Então entendam que para cada coisa, para cada objeto, para cada situação, para cada ação, para tudo que a gente faz, para o que a gente sente, existe um sinal específico para isso. Você não precisa aprender somente o abecedário. Ok? Então, só recapitulando, lembrem que Libras é expressão, muita expressão, e que a Libras é um idioma próprio, então ela tem manias, ela tem costumes e ela tem regras também. Ele é um idioma próprio, né? Já falei. E a gente tem que pensar também como que o surdo pensa, porque a gente não pode traduzir Libras ao pé da letra. Como assim, ao pé da letra? Por exemplo, vamos supor que um surdo ele tá no metrô lá, tranquilo, e aí passa uma menina muito bonita e ele vai virar para ela e falar assim: nossa, você é uma menina linda. Isso em português. Em português, olha como que nós pensamos. Nós falamos assim: você é uma, porque não é duas, então você é uma menina linda. Para eu formar essa frase, eu uso 5 palavras. Você é uma menina linda. Em Libras, esse é e uma não existe. Todas as palavras que conectam as frases, que fazem a junção das frases ou os artigos, elas não existem em Libras. Então, o surdo ele pensa assim: você, menina linda. Então ele vai falar: você, menina linda. Apenas isso. Para o surdo formar uma frase, ele forma pensando nisso. Por exemplo, eu estou com fome. Esse estou e com não existe em Libras. Então ele fala eu, fome. Então quando alguns surdos são alfabetizados, eles aprendem português, eles sabem ler e escrever. Então quando eles vão escrever, eles escrevem eu, fome. Porque para eles isso está normal e não é errado eles escreverem assim. Porque o cérebro, o sistema de todo raciocínio de um surdo é pensado nesse formato. Então, se um surdo for escrever você, menina linda, não está errado. A gente tem que só entender o sentido do que ele quer dizer. Então, as Libras elas são pensadas desse jeito. Por exemplo, se eu virar para você e falar assim: você é um menino lindo, eu não posso falar, mas como é o sinal de Como é o sinal de um de número? Não, o surdo não vai entender. É você, né, garoto ou homem, você, homem, lindo. Então, pensem sempre assim. Quando nós formos formar algumas frases em Libras, elas vão ter que ter só as palavras principais para fazer sentido na sua frase ou no seu texto. Não dá pra gente fazer tudo isso usando essas palavras de conexão. Conseguiram entender? Então, nas Libras essa é a maior dificuldade das Libras, mas Libras é um idioma muito fácil e muito legal de aprender. Apesar da aula de hoje eu vou falar sobre o abecedário, que realmente é o mais chato em Libras, mas depois daí vocês vão perceber que vai ficar bem divertido. E o que mais que ficou faltando? Bom, eu acho que de inicial é isso, só para que vocês entendam a construção das Libras. Então ela é pensada desse jeito, para que sempre quando você forme as palavras, as frases, você vai ver que tudo vai fazer sentido. Então, hoje nós vamos começar com o abecedário, né, com as letras em Libras.
E vou dar continuidade. Deixa eu afastar um pouquinho aqui para que a gente tenha uma visão melhor. Então, o Pro vai passar para vocês as letras que a gente trabalha no alfabeto. Lembrando que as letras, né, o alfabeto a gente usa para nome, para endereço, para alguma palavra muito que a gente não tem esse significado, esse sinal na ponta da língua. Ah, é bem legal. Nem para nome a gente usa o alfabeto inteiro, sabe por quê? Vai ter um dia que vocês vão conhecer um surdo. Quando vocês conhecerem um surdo, ele vai te batizar. Então ele vai perguntar para você assim, como é o seu nome? Eu falo, meu nome, né, que assim é o meu, e esse sinal aqui é o de nome. 2 dedos para cima e eu passo na frente. Meu nome. Aí eu falo assim, meu nome é Mateus. Só que Mateus, existem milhares de Mateus. E ele vai perguntar assim, você tem um sinal? Um sinal é como se fosse um apelido. Só que é um apelido só seu. Eu vou falar, não tenho. Então ele vai virar para mim e falar assim, então o seu sinal vai ser o professor M. Professor M. Por que isso? Vamos supor que um dia eu estou conversando com um surdo e eu vou falar desse Mateus. Mateus existem vários, mas o professor M só tem eu. Então é muito legal, depois que vocês conhecerem o surdo, vocês vão perceber que ele meio que batiza você com um apelido. Então mais pra frente a gente vai tentar, né? Vamos ver se esse ano a gente consegue levar um surdo lá no colégio para que ele batize todos vocês. Mas é bem interessante isso. Então vamos lá pro alfabeto. Primeiro, a gente tem que alongar essas mãos, né? Peguem as suas mãos aí, entrelacem os dedos, estica bem para cima, segura lá em cima, 10 segundinhos, abre descendo assim o pulso, põe a palma da sua mão para cima, segura os seus dedinhos, estica bem, soltou, põe a outra palma da sua mão para cima, pega os seus dedinhos e abre para baixo, faz novamente, soltou, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Isso aqui é só pra gente alongar as mãos, tá? Abre, fecha. Então vamos lá. Eu vou deixar aqui um pouquinho de lado pra gente fazer as letras bem, tá bom? Então vamos lá. Letra A. A letra A, nós vamos fechar a mão e o dedão não na frente, tá? O dedão aqui. Letra A e a gente desce um pouquinho aqui. Letra A. Letra B, 4 dedos lá em cima e o dedão na frente. Letra B. Letra C, você vai fazer a letrinha C realmente com a mão. Letra C. Pro, pode usar qualquer mão, sem problema nenhum. Letra D. Aponta, esse um dedo e faz uma bolinha. Letra D. Letra E. Faz uma garrinha, fecha e fecha. Letra E. Vamos do começo. Letra A. B. C. D. E. Letra F. A F ela é um pouco mais difícil. Você vai levantar esses 3 dedos, pôr o dedo indicador para cá e o dedão na frente. É como se você fizesse um 3 e põe o dedão na frente. Essa é a letra F. Então, E, F. Letra G, levanta um dedo, o dedo indicador, e coloca o seu polegar do lado. G. Letra G. H, faz um 2 e puxa para você,
não tá para frente, puxa para você. Ah, uma coisa que é bem importante. Nunca faça a letra para você, porque você tem que mostrar ela. Por exemplo, eu estou fazendo a letra B, aí eu faço a B aqui. Quem é que vai enxergar? É eu mesmo? Eu preciso mostrar que letra que eu estou fazendo. Então sempre faço o sinal para fora, tá bom? Então vamos recapitular do começo. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Levanta só esse dedinho. I. Essa é a letra I. J. Você vai usar esse mesmo dedinho e fazer o formato do J. Ó, J. Então, I, J, K. O K você vai fazer o 2, colocar o dedão no meio do 2 e quebrar o pulso. K. Então, G, H, I, J, K, L, só fazer um L. M, o M não tem 3 perninhas, então é o M. N, 2 perninhas. O, P, você vai fazer o 2 e pôr o seu dedo polegar no meio. P. Então, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. O Q você vai fechar a mão para baixo e pôr o seu dedo indicador para baixo, como se fosse a bolinha do Q e o corte. Q. R, junto os dois assim. S, lembra que o A é para baixo, S é para cima. Ok? Ah, e o dedão do S é na frente, tá? Então, A e S. Então, vamos lá do L. L, M, N, O, P, Q,